Fala galera, beleza? Bom, vamos continuar o nosso primeiro vídeo aqui sobre biologia clínica. Lá a gente tratou sobre os dois conceitos de sensibilidade e especificidade. Eu falei que no próximo vídeo eu ia trazer valores preditivos. E dito e feito, tá? Então o importante é que tenha olhado a primeira aula. Não que seja um pré-requisito para essa, mas é bom que olhe, tá? Então a gente vai tratar sobre valores preditivos nessa aula. E para começar, sem mais delongas, vamos fazer aqui a nossa tabelinha que a gente aprendeu na primeira aula, beleza? Só para dar prosseguimento na aula. Rapidão então, porque eu já expliquei ela com detalhes na primeira aula, só para relembrar. Aqui então a gente vai ter o teste positivo, o teste negativo, vou fazer de outra corzinha aqui, os doentes e os não doentes. Tranquilo? Aí a gente vai ter aqui, quando os testes positivos e doentes, fazer uma coisinha diferente. Aqui a gente vai ter o que? Vocês lembram? O A, o B, o C e o D. Que o A seriam os verdadeiros positivos, os não doentes, que deu positivo. Em não doentes, a gente tem os falsos positivos. Aqui a gente tem os verdadeiros negativos. E aqui a gente tem os falsos negativos. Tem uma bugada, tá? Daí que a gente tem o total, né? Deixa eu fazer uma corzinha mais diferente aqui. Total. Opa. Aqui. Total. Então, A mais B, C mais D. Aqui, A mais B mais C mais D. B mais D. E A mais C. Beleza? Tranquilo? Isso já foi visto na primeira aula. A gente vai dar prosseguimento agora. Bom, o que são os valores preditivos? A gente pode chamar eles de valores pós-teste. Lembra que lá era pré-teste? Esse aqui é os pós-teste. E, basicamente, nos valores preditivos, a gente vai analisar linhas. Vocês repararam que quando a gente estuda sensibilidade, especificidade, a gente analisa a coluna dos doentes, a coluna dos não doentes. Quando a gente estuda valores preditivos, a gente vai estar analisando. Deixa eu mudar até aqui a cor do marca-texto. A coluna, a primeira coluna. Nossa, isso ficou horrível. Perdão. Pera aí. Isso ficou muito ruim. A gente vai estar olhando a primeira coluna. E a gente vai estar olhando a segunda coluna. Perdão, gente. A gente vai estar olhando a primeira linha e a segunda linha. Tá? O que diz a primeira linha? A gente tem os testes positivos. Ou seja, a gente vai estar olhando para os testes positivos e na segunda linha a gente vai estar olhando para os testes negativos. Ok, mas já deu alguns minutos de aula e tu ainda não falou o que são os valores preditivos. A gente vai ter de dois tipos. A gente vai ter os valores preditivos positivos e a gente vai ter os valores preditivos negativos, ok? O que seriam então os valores preditivos negativos? Ele vai responder uma pergunta muito importante, que é: dentre todas as pessoas
que testaram positivo, lembra que a gente está olhando os testes agora, a gente está olhando linha. Dentre todas as pessoas que testaram positivo, quantas dessas pessoas realmente tinham a doença? Lembra que sensibilidade, a gente olhava coluna, ou seja, a coluna dos doentes. Dentre todas as pessoas doentes, quantas que testaram positivo? Isso é sensibilidade. Agora, valor preditivo positivo é dentre todas as pessoas que testaram positivas, quantas realmente têm a doença. Agora, repara o seguinte, deixa eu só fazer algumas marcações aqui. Testaram e doença. Repara o seguinte, quando eu falo em sensibilidade é das pessoas doentes, quantas que realmente, verdadeiramente testaram positivos. Aqui eu estou falando uma coisa diferente. Eu estou falando o quê? De todas que testaram positivas, ou seja, as pessoas que testaram positivas pode ser os verdadeiros positivos ou os falsos positivos. Ambos testaram positivos. Desses aqui, ou seja, deixa eu só apagar aqui porque ficou pouco espaço. Desses aqui, ou seja, do total A mais B, qual foi a porcentagem que realmente é a doença? Ou seja, o A. De todos que testaram positivo, o A mais o B, quantos que realmente tinha a doença? O A, que é o verdadeiro positivo. Isso é o famoso VPP, valor preditivo positivo. Beleza? Nada mais é que isso aqui. Fácil, né? Só tem que cuidar para não confundir com sensibilidade. Agora, a gente vai falar sobre o valor preditivo negativo. Beleza? Deixa eu escrever aqui. Valor preditivo negativo. Eu já vou escrever aqui. Dentre todas as pessoas que negativaram, quantas realmente não tinham a doença? Ok? Só fazendo a marcação aqui. O que eu quero dizer com isso? Ó, todas as pessoas que negativaram, quantas realmente não tinham a doença? Ó, vamos aqui para a nossa linha. Quem são as pessoas que negativaram? A gente tem o C e a gente tem o D. Quem é o C? São as pessoas que eram doentes e negativaram, ou seja, os falsos negativos e os verdadeiramente negativos. Mas o que a gente está olhando é o teste, a gente está olhando para o teste. Qual foi o total de pessoas que negativou? C mais D. E a gente quer quantas realmente não tinham a doença, que é o C. E isso é o famoso VPN. Tá? Sei que eu fui um pouco mais direto aqui, mas é que o raciocínio é o mesmo do VPP, só que ao contrário. Não sei se faz sentido para vocês. Mas, de certa forma, é, sabe? Se tu entender o VPP, dá para entender o VPN.
qual que é a diferença da especificidade? A especificidade eu vejo, de todas as pessoas não doentes, quem que verdadeiramente testou negativo, ou seja, era o VN dividido pelo total de não doentes. Aqui não, é de todas as pessoas que testaram negativas, quem que realmente não era doente, quem que realmente não tinha doença, de todas que testaram negativo. A especificidade não é isso que pergunta, é de todas as pessoas não doentes, quem que era realmente não doente. De toda aí, valor preditivo negativo, de todas as pessoas que testaram negativos, quais delas realmente eram negativos, quais realmente não tinham a doença. Não sei se pegaram a questão. Por exemplo, assim, se eu fosse fazer uma analogia, tá? Digamos assim, dos valores preditivos, do valor preditivo negativo com a especificidade, vamos supor. A especificidade, puxando assim, vamos supor que eu tenho uma peneira, tá? A especificidade, digamos assim, deixa eu pensar. A especificidade, já sei. A especificidade é como assim, é quão boa é a minha peneira em deixar passar areia e sujeira. Entende? E o meu valor preditivo negativo é a certeza que aquilo que passou pela minha peneira foi realmente descartado. Não sei se esse exemplo ficou bom. Acho que talvez ele só funcione na minha cabeça. Mas assim, o valor preditivo negativo, tu vai olhar pro teste, como eu falei. A especificidade tu olha para a doença, para os não doentes. Acho que se ficar repetindo isso, assim, olhando a frase, assim, acho que dá para pegar o conceito. Bom, e o que mais eu tenho para falar sobre isso? Uma coisa importante. Dá para misturar o conceito de especificidade com o conceito de, por exemplo, valor preditivo positivo? Dá. E algo muito, muito importante, que seria o seguinte. Quanto maior a minha especificidade, maior é o meu valor preditivo positivo. Quanto maior a minha sensibilidade, maior o meu valor preditivo negativo. Consequentemente, quanto maior a minha especificidade, menor o meu valor preditivo negativo, e quanto maior a minha sensibilidade, menor o meu valor preditivo positivo. Isso aqui é muito importante. Tem muita questão de residência que cobra somente isso, tá? Vocês têm que perceber que a especificidade aumentou, que a sensibilidade aumentou, e aí as perguntas vão ser baseadas nisso. Tem explicação para isso aqui? Cara, até tem, tá? Tem uma lógica por trás. Vale a pena entender? Vale. Eu vou falar aqui. Cara, poderia, mas eu acho que já deu muita montagem de vídeo. Eu não sei se vale tanto a pena eu explicar aqui. Porque isso aqui vai ficar meio longo, posso explicar na próxima aula. Mas, se tu só quiser decorar, cara, especificidade aumenta o valor preditivo positivo. Tá? Olha só. Aqui, ó. Só para tu lembrar. Especificidade, valor preditivo positivo. Sensibilidade, valor preditivo negativo. Aí é outra coisa, né? Enfim. Para mim dá certo isso. E aí é só fazer o contrário. Cara, sabendo esses dois aqui, o resto tu só meio que inverte. Tá? Eu acho que só de olhar para a tabela aqui, meio que vou deixar como um tema de casa aí, para vocês associarem a questão. E aí numa próxima aula eu posso explicar. Beleza? Então, acredito que essa aula 2 é um pouco mais de boa, né? A aula 1 que é mais complicadinha. Se eu te ajudei, deixa um like, deixa um comentário aí. Se eu não ajudei, sei lá,
fala que a aula foi ruim. Mas, enfim, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí quem está ouvindo. Eu sei que esse conteúdo é um pouco complicado. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e até mais.